eu queria estar trazendo esse tema para a igreja, para a gente estar estudando, pelo menos esse capítulo da confissão que trata do casamento. E, diante disso, eu queria trabalhar com vocês, Gênesis, capítulo de número 2. Vamos ler o verso de número 23 e 24. Livro de Gênesis, capítulo de número 2. Apenas os versos 23 e 24. Diz assim: Então o homem disse: Esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Oremos. Precioso Deus e Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome e bendizemos que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, nos conceda um espírito de sabedoria e de revelação, ou uma iluminação da Tua parte, Senhor amado, para nós entendermos a verdade do casamento sobre as nossas vidas. E assim possamos entender, Senhor amado, verdadeiramente, que aquilo que Tu determinaste, Senhor, aquilo que Tu uniste, um homem não separe. Para a Tua glória e para o Teu louvor, nos faz compreender esse mistério do casamento, pois há um mistério muito precioso dado a nós, Senhor, principalmente como igreja, Senhor, para entender a nossa relação que temos com o Senhor. Em Teu nome, Senhor, nós oramos e em Teu nome nós Te agradecemos. Amém. Amados, parece que é uma coisa muito simples e muito fácil de se entender a respeito do casamento, visto que a gente já nasce baseado ou com o entendimento de que isso é tão normal como qualquer outra coisa, assim como ter filhos. Parece que não é uma ideia estranha para nós. Todo mundo casa, se dá em casamento, alguns não vão se casar, outros vão se casar, uns terão filhos, outros não terão filhos. E eu estou falando no termo genérico da palavra. Parece tudo muito normal. Se alguém diz assim mesmo, vai casar, não tem surpresa, tem surpresa? Me diga. Tem surpresa ou não? Não tem surpresa. Por quê? Porque isso é natural da nossa vida, não é verdade? Que legal, que bonito, um casamento. Aí uma outra pessoa diz, estou tendo um filho. Também não tem surpresa. Surpresa é porque está vindo um filho. Surpresa é porque está acontecendo esse evento. Mas em si mesmo, na palavra, não há surpresa, porque a gente está acostumado. O problema nosso é que quando a gente se acostuma com uma palavra, a gente esquece o propósito pelo qual essa palavra foi criada. Toda palavra ela é criada com um propósito, com um significado. Cada palavra tem um significado. Se não houver um significado nessa palavra, essa palavra não significa nada. Toda palavra tem um significado. E se a gente diz que essa palavra pode significar várias coisas, a gente não sabe do que está se falando. Existem algumas palavras que a gente coloca na nossa vida, ou que a gente atribui dentro da nossa formação linguística, em que elas se tornam, às vezes, um pouco de confusão, porque ela atribui determinado ponto a um determinado tipo de significado. Então a gente tem que olhar o contexto em que se fala. Se eu disser tipo manga, Irmã Luzia, de que eu estou falando? Se eu disser essa palavra manga, do que eu estou falando?
Para o mineiro tem uma palavra que ele diz trem. Ele fala trem para tudo. Pega esse trem, a gente vai nesse trem. Que trem é esse? Esse trem significa qualquer coisa para ele. Então não significa nada. Porque para nós, trem é o quê? Hã? É. Pois é, então, o trem em si, a palavra trem, ela perdeu o seu significado, correto? Porque trem é um meio de transporte, basicamente. Mas no curso da humanidade, né, no curso, seja de Goiás ou seja de Minas, tudo isso significa trem. E ela já tirou todo o significado desse meio de transporte para ser tudo o que pudesse imaginar. Porém, isso é até tranquilo para nós. Por quê? Porque ele está dando um apelido para vários tipos de situações. Mas se a gente colocar a palavra casamento e ele significar outra coisa que não o que Deus determinou, que tipo de implicações isso há nas nossas vidas? Que tipo de consequências vai acontecer em nós se nós trocarmos o propósito pelo qual Deus declarou essa palavra casamento? E o que ela realmente significa? Se nós alterarmos essa palavra conforme a nossa conveniência, conforme a instituição, a modelagem da sociedade, porque a sociedade vai mudando, e à medida que ela vai mudando, ela vai ressignificando determinadas coisas, e quando essas coisas estão sendo ressignificadas, e se essa palavra chamada casamento mudar a história, mudar o seu significado, mudar o seu propósito, se ela mudar, que tipo de consequências nós teremos? Quando o homem trocou essa palavra trem para qualquer outra coisa, que tipo de significado tem? Talvez um pouco de má compreensão para quem não tem vivência na ida de mineiro ou na... Não. Segunda, unir o homem à sua mulher. Ele diz assim mesmo: deixará pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. Nesse texto, a respeito disso, a gente pode ver algumas coisas a respeito dessa união. A nova família é unida por o quê? Homem e uma mulher. Não existe dois homens e duas mulheres. Não existe duas mulheres e um homem. Não existe poligamia. Não existe isso. Não é um homem com outro homem. Não é uma mulher com outra mulher. É um homem e uma mulher. Esse é o propósito. E aqui acabou, não tem discussão. Foi Deus que determinou e acabou. Mas aqui existem outras famílias, outros... Você vai decidir quem é o padrão que formou. Se essa instituição é formada por um homem, ou ele está dizendo, é que foi criada por Deus, então respeite o propósito de Deus. Se essa instituição é criada por um homem, então pode-se haver família entre um homem, entre uma mulher e uma mulher, entre um homem e uma criança, entre uma mulher e uma criança. Quando eu falo isso, eu estou falando da relação, não estou falando de mãe e filho, estou falando de relação conjugal. E se a gente trocar isso, que tipo de consequência nós vamos ter? Porque se Deus determinou uma coisa, essa coisa vai ser do jeito que é. Não importa as coisas que vão acontecer, o quanto a gente venha modificá-la, a própria natureza vai testemunhar que a gente está errando o propósito. E, portanto, nesse texto ele diz claramente, um homem e uma mulher são duas pessoas iguais. Como é que eu sei que são duas pessoas iguais? E ainda que sejam diferentes. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso de número 27.
Criou Deus, pôs o homem a imagem de Deus, o homem e... O que é que Deus criou? Uma outra tradução, ele criou o homem, a sua imagem. Depois Deus o criou a sua imagem, homem e mulher. Mas a melhor tradução seria macho e fêmea. Ou seja, uma mulher é homem e um homem é homem. Só que o homem é um macho e uma mulher é um homem fêmea. Homem no sentido exatamente de um ser criado à imagem e semelhança de Deus, macho e fêmea. Deus fez um homem igual, tanto em qualquer tipo de natureza. A mulher não muda nada em relação ao homem. Os dois têm a mesma imagem de Deus, têm a mesma semelhança. Nada altera, nada muda, tudo é muito idêntico, tudo é muito igual. A única diferença exatamente é que Deus criou a imagem e semelhança apenas na relação do sexo. Um vai ser macho e o outro vai ser fêmea. Se é assim, e dessa forma que Deus determinou que nós pudéssemos ou caminhar, essa é a primeira coisa que Deus está determinando para nós, que nós pudéssemos fazer algo que, para Ele, há um propósito. A união entre um homem e uma mulher se torna um casamento. Só que isso não somente acontece num limite em que deixa seus pais, não somente quando se une um homem e uma mulher, há outros tipos de desdobramentos quando acontece essa maravilhosa instituição celebrada por muitos e que muitas vezes caiu em, que a gente pode dizer, defasagem. Deixa eu só ajeitar aqui que eu acho que o computador vai perder e eu tenho que passar esse negócio para cá. Muito bem, voltemos. A segunda coisa a respeito é que essa nova família unida a um homem e uma mulher torna-se um casamento monogâmico. Não é um casamento de poligamia. Não pode haver vários homens casando com uma única mulher, nem... Talvez você não conheça muito, mas existem algumas tribos africanas em que uma mulher é a chefe e ela casa com vários homens. Isso não é muito comum nas Américas, mas na África existem algumas tribos que trabalham dessa forma. A instituição social faz isso. É mais comum a gente ver exatamente um homem casando com várias mulheres. A gente tem isso no Nordeste brasileiro. Casos de poligamia. Lembrando-se que poligamia no Código Penal era crime, hoje já não é mais. Todavia, ainda isso é feito e de maneira errada, mas... como não é oficializado, mas existe exatamente esse tipo de relacionamentos dentro dessa sociedade. Não digo em todo o Nordeste, mas grande parte do sertão tem esse tipo de espectro familiar, entre um homem casando com várias mulheres, ou tendo verdadeiramente ela como mulher, entre tantas outras. Mas existe no próprio Oriente e na própria Escritura Sagrada a aparência exatamente de homens que casaram com várias mulheres. Um exemplo claro disso é quem? Davi, Salomão é o emblema máximo. A gente tem
Jacó, dentre dos patriarcas, que casou com 2 mulheres, ainda teve mais 2 concubinas. Dessas 4 mulheres saíram as 12 tribos de Israel. Davi foi um caso terrível também. E o pior de todos os casos é quem? Salomão, que teve 700 mulheres, mais 300 concubinas, 1000 mulheres. Oxe! E ele era o homem mais sábio que Deus colocou na face da terra. Não vou entrar nesse debate a respeito da sabedoria de Salomão, mas o fato é que no final da vida, as mulheres que Salomão casou levou ele a adorar outros ídolos. Por querer satisfazer o coração das mulheres. Lembre-se, a gente faz por aquilo que a gente mais ama. Ele passou a agradar elas do que o próprio Deus, sabendo que essas mulheres eram mulheres ímpias, sabendo que essas mulheres tinham seus próprios deuses. Ele levantou altares na casa do Senhor, não na casa do Senhor, no templo. Ele construiu templos a essas mulheres, para elas satisfazerem os desejos que elas tinham de adorar os seus deuses das nações das quais ele pegou essas mulheres. E isso se tornou um laço para Salomão, e isso foi o motivo pelo qual o reino de Israel foi dividido em 2, reino do norte e reino do sul. E, nesse sentido, amados, quando a Bíblia coloca esse casamento como uma poligamia e mostra para a gente dentro das Escrituras Sagradas, isso não é para que nós venhamos, vamos dizer, chancelar que a gente pode fazer isso, que a gente pode imitar. Não, não podemos imitar. É para mostrar exatamente que Deus permitiu que certas coisas acontecessem, e Ele permite ainda, para que nós entendamos que a sua vontade sempre é melhor. E que se a poligamia fosse tão bem, a gente poderia ver todos os resultados de poligamia, todos terem sido excelentes, e nenhum deles foram bons. Nenhum caso de poligamia foi bom. Nenhum. Na família de Jacó foi um desastre tudo isso. Era um filho, uma mulher lutando contra o outro pelo amor de Jacó. Era um filho lutando em favor da mãe, porque uma mãe era desprestigiada, e o filho que é filho daquela mãe disse: olha, como é que meu pai faz isso? Essa mulher, ela casou primeiro. Não importa se ele estava embriagado, ele casou primeiro, era ela que tem a prioridade. Como é que um filho se colocava diante do outro irmão? Meio irmão. Isso tudo é uma estrutura, irmão, péssima dentro de uma sociedade. Se a poligamia fosse bom, Deus permitia que isso acontecesse e continuasse. Mas Deus coloca isso nas Escrituras para mostrar exatamente que o seu plano original é o quê? Um homem e uma mulher. Tirar isso do propósito de Deus, elevar aquilo que Deus determinou e distorcer, como a Bíblia diz, como Salomão vai dizer. Deus criou o homem reto, mas ele buscou muitas astúcias. O ato de astúcia é exatamente fazer alguma coisa, pensar de um jeito que vai dar um resultado melhor do que aquilo que Deus determinou. Isso é astúcia. Achar que vai trocar o propósito do casamento, trocar os indivíduos e ainda assim vai conseguir o mesmo êxito que Deus determinou. Não vai, nunca acontecerá. E o resultado é dentro de uma sociedade que nós vivemos hoje extremamente permissiva, extremamente sem linhas de obediência, sem linhas de autoridade, porque a autoridade foi perdida dentro da sua própria casa. Ele não sabe mais o que é uma autoridade do seu pai e de sua mãe. Se ele não sabe o que é a autoridade do seu pai, é porque ele desonrou o pai e mãe. E se ele desonrou o pai e mãe, ele não vai obedecer ninguém na face dessa terra. Tudo para ele, todo nível de autoridade será um nível de autoridade a ser desprezado ou ser, que a gente pode dizer assim, questionado. Por que tu podes? É por isso que um filho ou um aluno se levanta contra um professor hoje. A Tati é professora, né, Tati? Não é não? Tu é pedagoga, Tati? Ah, tu só trabalha em secretaria? Tu nunca deu aula, não? Eita, maravilha, hein? Escapou, hein? Eu vou falar aqui com a nossa amada companheira, Tiara. Tiara é professora. Já foi professora, Alana? E Yolanda também é professora, está quase aposentando, está quase com um chute. São o quê? Quantos anos de trabalho, Yolanda?
26 anos. Vou reduzir 25, que é um bom número. 25 anos atrás, quando tu estava na tua primeira turma, tu é só de pequeno ou é de grande? Já é de grande e adulto? Deu para pequeno? No começo não, agora tu já dá. Tá bom, tu só era de grande. 25 anos atrás, algum aluno se levantava contra você? Algum aluno se levantava contra você? Levantava a voz? Quando ele tinha que falar, ele tinha que fazer o quê? Tiara, é assim que teus alunos fazem? Hein? A maioria não. Quando tu estás falando, ele não te interrompe. E se tu disser, não, olha, para de conversar aí. É fácil deles obedecerem? Fora os outros que se levantam com uma voz muito terrível. Quem a senhora pensa que é? Quem tu és? Aí vem a diretora, e a diretora, aí o professor não pode bater, não pode fazer nada, né? Chama a diretora e diz, olha, a orientadora, a coordenadora, vice, vai lá. Esse aí, a gente nem sabe mais o que faz com esse menino. Já ouviu falar isso? Eu já ouvi isso, como professor. Não respeita a autoridade de professor e não respeita a autoridade maior da escola, que é um diretor ou um vice-diretor. Se o vice-diretor disse, eu não sei mais o que fazer, aí chama o pai. Eu não sei mais o que fazer com essa criança. Vocês conseguem fazer alguma coisa por mim? Sabe por que isso? Porque a autoridade foi sendo destruída. Pá, 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 pá. E se a autoridade é destruída dentro de casa, irmão, não sobra nenhuma autoridade nessa face dessa terra que vai fazer com que esse menino volte. Só existe uma autoridade que leva esse menino a voltar de novo ao lugar e a posição de aprender autoridade. Sabe quando? Quando ele é enlistado em um exército e ele tem que tomar conta, somente os sargentos, cabos tomam conta dele, decidem o que ele faz, o que ele não faz, o que ele come e o que ele não come. Naquele lugar ele aprende disciplina. Ele aprende a beleza da autoridade e aprende a beleza da hierarquia. Enquanto ele não chega num estado como esse, só um milagre de Cristo para você. Fala, irmãozinha. Então agora a gente consegue perceber, e aí eu só entrei nessa última parte, eu não vou avançar porque a gente tem ainda a ceia. Nesse ponto, a gente só queria dizer, a primeira coisa da união é que é a união entre um homem e uma mulher. A segunda coisa é uma união monogâmica. Não existe casamentos múltiplos na Escritura Sagrada, como o chancelar de que a gente deveria viver dessa forma. E por último, é essa união que vai determinar exatamente uma só carne. Essa vai ficar para o próximo domingo, tá bom? Queria convidar os presbíteros para